passamos algum tempo longe de Mateus, por conta de muitas coisas que aconteceram, mas agora estamos retornando. Nós tínhamos voltado para o começo, e se vocês não estão lembrados, eu vou lembrar vocês, nós pregamos até o último versículo do capítulo 2. E hoje, a partir de hoje, nós começamos o capítulo 3, vamos até o final do capítulo 4. E depois nós passaremos lá para o capítulo 10, para poder continuarmos a exposição do Evangelho de Mateus. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim o texto sagrado. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos explicar a Tua palavra para a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque como nós acabamos de ler na nossa confissão de fé, a Tua palavra é a verdade objetiva, é a Tua revelação que aprove a Ti, Senhor, deixarmos escrita, para que pudéssemos nos dirigir, nos guiar por ela. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra diante de nós e podemos estudá-la livremente a qualquer momento. Ajuda-nos a compreender esse texto, a tirar daqui lições preciosas para a nossa vida. Ó Pai amado, e se porventura haja aqui nesta noite alguém que não conhece a Jesus, possa ser tocado pelo Teu Espírito para conhecê-lo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelista Mateus, ele começa introduzindo aqui um personagem novo, que é João Batista. Ele o chama de João Batista. Quem era João Batista? Essa é uma pergunta uma pergunta retórica, obviamente nós vamos tentar responder. Quem era João Batista? Mateus, ele mesmo diz que João Batista era a voz do que clama no deserto. Mateus sempre está fazendo um link com o Antigo Testamento, sempre mostrando nas suas narrativas o cumprimento de alguma profecia do Antigo Testamento. Abram as suas Bíblias, mas deixem marcado aí Mateus. Abram Isaías capítulo 40, porque é lá que Mateus foi buscar a citação que ele diz aqui. Mateus capítulo 40, do versículo 1 ao 3, diz assim, é um texto belíssimo. Na verdade é um texto profético,
que se refere ao Senhor Deus, conduzindo o povo na volta do cativeiro, mas também é um texto que aponta para Jesus Cristo. E o profeta diz assim: consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Aí ele vai dizendo: todo vale será aterrado, nivelado. Aí ele vai falar de como isso aconteceria. Mateus, na verdade, ele vê a vinda de João Batista como o cumprimento desta profecia, porque esta era a missão de João Batista mesmo, irmãos. Na verdade, era isso mesmo. Abram no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas é quem traz essas informações com respeito a João Batista. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Quando o anjo está conversando com Zacarias, que é o pai de João, ele diz assim, 16, 17: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa era a função de João: preparar o caminho, preparar o povo para receber o Messias. Ainda no capítulo 1, versículos 76 e 77, agora Zacarias, quando João nasce, Zacarias diz esse cântico, no cântico de Zacarias, ele diz assim, no versículo 76: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque João era um profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, quer dizer, ele vinha antes de Jesus, precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimi-lo dos seus pecados. Então, meus irmãos, João Batista, ele era essa voz, ele era o precursor, ele nasceu com essa missão de vir antes de Jesus. Na verdade, ele era primo de Jesus. Isabel era prima de Maria. Quando nós estudamos aqui, vimos que quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele disse que sua prima Isabel também concebeu. E que isso enseja Maria ir até lá visitar Isabel. E ela vai visitá-la. Isabel já está mais ou menos com 6 meses de gravidez. E quando ela chega, Isabel, que diz aquela frase, que ela é bendita entre as mulheres, porque quando Maria chega e saúda Isabel, o menino, João Batista, que está no ventre dela, se mexe. E ela percebe que aquele movimento da criança foi em decorrência daquela saudação de Maria. Então, João Batista era primo de Jesus, mas ele nasceu talvez uns 6 meses antes de Jesus. Uma outra coisa é que ele era um profeta. Ele usava algumas roupas que podem parecer, tem alguns hábitos que podem parecer esquisitos, mas não era. Ele usava roupas de pelo de camelo e cinto de couro. Isto mostrava que ele era um homem pobre e que era acostumado à vida no deserto. Mas também a sua vestimenta, a sua indumentária estabelece uma ligação com o profeta Elias. E vocês viram que o texto que nós lemos diz que ele veio no espírito do profeta Elias, quer dizer, no estilo de Elias. O estilo de pregação de João é o mesmo estilo que o profeta Elias usava lá no Antigo Testamento, somente diante do rei Acabe. João vai ter alguns episódios
com Herodes, que era governador, rei lá da Judéia, e alguns embates muito semelhantes como Elias teve com o rei Acabe de Israel. Então, por favor, abram as suas Bíblias em 2 Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. Alguém está perguntando sobre Elias e o versículo 7 diz: ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou das palavras? Aí ele responde, eles lhes responderam, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Então isso mostra que aquela roupa de João também fazia uma ligação com Elias. Ele estabelecia esse link lá com Elias. Mas nós podemos ver um texto que vai nos dizer mais sobre isso. Por exemplo, vejam Malaquias, voltando um pouquinho de Mateus, só voltando um pouco, porque Malaquias é logo antes de Mateus. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí veja que ele diz, olha, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Elias já tinha morrido quando Malaquias escreveu isso aqui. Quando ele disse que enviará o profeta Elias, o Senhor dizendo isso, ele está se referindo a João Batista. Não que Elias, que João Batista seja, nem de longe, uma reencarnação de Elias. Até não poderia ser. Porque Elias não morreu. Se os espíritas quiserem entrar por esse caminho, vão ter uma grande dificuldade. De dizer, está vendo? Olha aí, ele veio no espírito de Elias. Então, João Batista é uma reencarnação de Elias, mas isso não poderia nem acontecer segundo a doutrina espírita, porque Elias subiu ao céu vivo, ele foi trasladado para o céu, ele não morreu. Então isso está totalmente fora de cogitação. Só estou fazendo um parêntese aqui para que alguém não viesse a pensar dessa forma. O texto nos diz também que ele se alimentava de gafanhotos. Alguém poderia dizer assim, mas gafanhotos, isso presta para se comer? Vejam, hoje é conhecido no Oriente como locustas, né? São gafanhotos, mariposas, alguns bichos que eram permitidos comer. Inclusive, Deus diz que esses determinados insetos eram permitidos comer, não eram animais impuros. Mas lá no Oriente eles comem isso muito bem. E dizem que é muito gostoso, que é muito bom. Tá certo? Então a gente pode até achar isso estranho, mas não é. Porque ainda hoje, no Oriente, se come gafanhotos com muita facilidade, grilo, gafanhoto, dessa família aí. E ele comia isto com mel silvestre. Era aquele mel que as abelhas põem assim nas árvores ou entre as pedras. E João era uma pessoa diferente. Mas o que nós podemos dizer, sobretudo, é que ele era um profeta. O Senhor Jesus depois vai dizer que não houve profeta maior do que João Batista. João Batista foi o maior dos profetas que já houve na terra. Porque ele foi o profeta que teve a honra de profetizar a vinda do Messias apontando para ele. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram do Messias, falaram de Jesus, mas não tiveram a honra de vê-lo. João Batista teve a honra de batizar o Messias. Isto é muita honra. Por isso que Jesus disse que nascido de mulher não tem nenhum profeta que foi maior que João.
Ninguém foi maior do que ele. Ele pode apontar para Jesus e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve esse privilégio que os outros profetas não tiveram. Por isso ele foi o maior dos profetas. Aí Jesus disse: mas mesmo assim, ele é o menor no reino dos céus, porque lá no reino de Deus não tem maior nem menor. Não é verdade? Aquele que quer ser o maior, seja o menor. E Jesus, mas nós vamos falar de João mais na frente em outros textos. Qual era a mensagem de João? Primeiro nós vimos quem era ele. Agora, qual era a mensagem? A pregação de João Batista, ela tinha basicamente dois elementos. O primeiro era um chamado ao arrependimento. Veja que aqui, no versículo 2, a parte A, ele diz assim: arrependei-vos. Esta era basicamente a sua mensagem. Chamar o povo ao arrependimento. Veja, irmãos, a palavra arrependimento, aqui no grego, da forma como ela está colocada, ela difere de apenas uma mudança emocional, ou pesar, ou um remorso. Quando nós estudamos lá na época, no momento do sacrifício de Cristo, toda aquela parte da sua paixão, há dois casos clássicos um de arrependimento e um de remorso. É o caso de Judas e o caso de Pedro. Ambos, num certo sentido, traíram Jesus, né? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, isso é uma traição com respeito ao Filho de Deus. E Judas o traiu vendendo-o por 30 moedas. O que é que aconteceu com Judas? Judas, quando percebeu que fez uma besteira, ele sentiu muito remorso por aquilo que ele tinha feito. E foi tentar devolver as moedas que havia recebido, achando que o simples ato de devolver aquelas moedas estaria resolvendo o problema. Os sacerdotes não aceitaram, não, porque mais isso não, isso é preço de sangue. Então, o que é que ele fez? Ele diz: bem, neste caso não tem mais jeito. O único jeito é tirar minha vida. E foi isso que foi. O remorso é um sentimento forte. É um sentimento muito forte na pessoa, que muitas vezes leva alguém a se suicidar ou fazer qualquer outra coisa. Pedro foi diferente. Quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro caiu em si, percebeu que havia traído o Senhor Jesus, e o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. O arrependimento, ele é caracterizado por uma tristeza imensa pelos seus pecados, que é uma tristeza colocada no coração do homem segundo Deus. Quem coloca aquela tristeza no coração do homem é o próprio Deus. É uma mudança de escolha, irmãos. Aquela reversão de propósito moral, mudança de mente, com tristeza no coração pelos pecados passados. O comentarista Castro, ele diz que é uma transformação radical de toda a pessoa, uma guinada fundamental envolvendo mente e ação e incluindo nuances de pesar, o que resulta no fruto de permanecer arrependido. O arrependimento, ele vai gerar uma mudança tal na sua vida que você vai permanecer arrependido. O remorso não é uma coisa que passa. É um sentimento forte, momentâneo, mas com o tempo aquele sentimento passa e você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia no mesmo tempo. O arrependimento é diferente. O arrependimento é uma mudança radical de mente e coração, e que produz uma mudança completa na vida. A palavra grega traz essa ideia. É disto que João está falando, quando ele diz: arrependei-vos. E ele insistia nisto. Basicamente toda a pregação de João era: arrependei-vos. O Senhor Jesus, quando ele começa a pregar, nós vamos ver isso um pouco mais na frente, ele também começa a sua
começaram a pregar de fato, já depois da ascensão do Senhor Jesus, lá em Atos, quando Pedro se levanta em Jerusalém, os ouvintes perguntam a ele o que deve fazer. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa era a mensagem de João, basicamente. Primeiro elemento, o arrependimento. O segundo elemento era a proximidade do reino, que era o fundamento para esse arrependimento. Veja que ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele coloca essa proximidade do reino como sendo o fundamento para que a pessoa se arrependa. Se arrependa, porque o reino de Deus, o reino dos céus, está às portas, está próximo. Havia, irmãos, como nós sempre dizemos aqui, aquela expectativa de que o Messias viria e estabeleceria o reino de Deus. Está próximo o reino dos céus. Mateus sempre usa a expressão reino dos céus, porque Mateus está escrevendo para judeus e ele não quer ferir os judeus colocando o reino de Deus. Já Lucas e Marcos preferem a expressão reino de Deus, mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Então essa expressão é como se dissesse o seguinte: está começando uma nova dispensação, um novo tempo, no qual, pelo cumprimento das profecias messiânicas, o reino dos céus ou o reino de Deus se manifestará no coração e na vida dos homens de uma forma muito poderosa, mas muito mais poderosa do que jamais aconteceu. A vida do Senhor Jesus estabelece o reino de Deus aqui na terra. E muitas coisas vão acontecer. Como soberano Senhor, Deus estava prestes a se manifestar de forma mais ativa, tanto para a salvação quanto para a condenação. E a gente vai perceber que a mensagem de João é um misto de uma mensagem de esperança, de salvação, mas também de juízo. João não tinha meias palavras. Ele dizia as coisas do jeito que era. Não tinha nenhum problema com respeito a isso. Então veja, a sua mensagem basicamente tem esses dois elementos. O arrependimento, mas o arrependimento genuíno, aquele que é promovido pelo próprio Deus. Deus é quem promove esse arrependimento no coração do homem. Não é um mero remorso. E também a proximidade do reino. Alguém poderia dizer assim: mas pastor, João estava, naquela época, dizendo que está próximo do reino dos céus, e cadê que não chega? E ele vai falar daqui a pouco de alguma coisa que vai acontecer nos últimos dias. Alguma coisa mais na área escatológica. Mas é que é assim mesmo. Para Deus as coisas têm o seu tempo. Tem o seu tempo correto. Mesmo que para nós pareça que está demorando. Mas a Bíblia diz que 1 ano para Deus é como 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia como se fosse 1000 anos. Então, Deus não está limitado por esse tempo que nós estamos limitados. Agora vem mais uma outra pergunta. Como João pregava? Como era o seu modus operandi? Como é que ele fazia isso? O trabalho de João basicamente era pregar o arrependimento. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Só que esse batismo de João era um batismo para arrependimento. E João exigia que as pessoas que iam ao batismo confessassem os seus pecados. Elas tinham que confessar os pecados diante de Deus. Vejam aqui o versículo 6, que é que diz. Então, o versículo 5 diz: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. O povo ia ter com João. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Sem confissão de pecado não tinha batismo de arrependimento. Porque João entendia que ninguém pode se arrepender se não confessar os seus pecados. Era preciso confessar. Uma outra coisa que João fazia, ele denunciava
a hipocrisia e a arrogância dos religiosos, fariseus e saduceus, exigindo deles arrependimento também. Observe o que ele diz, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João percebe que muitos fariseus, muitos estavam indo só para observar, só para ver o que João estava fazendo. Mas outros estavam indo para se batizar realmente, para participar do batismo. Só que aqueles homens, eles eram muito arrogantes, eles se achavam santos, perfeitos. Eles estavam fazendo aquilo mais para mostrar ao povo esse aspecto de fora, externo, da sua santidade, da santidade deles. Mas eles não estavam indo ali porque eles estavam arrependidos dos seus pecados. João sabia disso, João conhecia aquelas pessoas. E ele sabia disso. Então, meus irmãos, o que é que João faz? João diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Se vocês estão pensando que vocês vão fugir da ira de Deus que virá no fim, vocês estão completamente enganados. E não adianta chegar e dizer assim: nós temos por pai Abraão, nós somos da descendência de Abraão. Isso não adianta. Isso não vai mudar nada. Ele disse: se Deus quiser, ele pode dessas pedras agora suscitar filhos a Abraão. Ora, Deus não fez Adão do pó da terra? Do pó da terra Deus fez Adão. Então João entendia que se Deus quisesse, ele poderia, das pedras que estivessem na beira do rio, onde ele estava ali presente, poderia transformar aquelas pedras em pessoas, em filhos de Abraão. Então não adiantava eles virem mostrar a justiça própria deles. Ah, que é isso? Nós somos filhos de Abraão. Como se isso fosse alguma coisa. Participar do reino, irmãos, é resultado da graça e se estende além das fronteiras de Israel. Depois Paulo vai tratar desta questão, dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão não são os filhos de Abraão etnicamente falando, pela etnia, pela linhagem de Abraão, mas são os filhos de Abraão pela fé. Aqueles que pela fé de Abraão creem no Messias, eles são os verdadeiros filhos de Abraão. A Bíblia vai deixar isso muito claro depois. Então João diz isso para eles. Uma outra coisa que João, no seu modus operandi, que ele pregava, era o julgamento. Versículo 10, ele pregava o julgamento. Veja que ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então ele já estava deixando muito claro que o julgamento de Deus já começou. É como você diz: olha, o machado já está na raiz. Não produziu bom fruto, essa árvore é cortada. Qual era, pois, de fato, a missão de João? A missão de João, irmãos, era, o propósito para o qual ele veio aqui, era preparar o caminho para o Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento. É como se fosse uma espécie de trabalho inicial no coração das pessoas, para que quando Cristo viesse, aquelas pessoas já estivessem prontas para recebê-lo. Veja o que é que ele diz aqui no versículo 11. Ele reconhece, deixa muito claro, isso depois ele vai falar de forma mais clara, que ele não é o Messias. E que o seu batismo é um batismo só para arrependimento. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele batismo de João não é o batismo que nós ministramos hoje para Adelano, Adelane e Júlia. Aquele era um batismo que fazia parte daquele processo de transição.
Não era o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instituído por Jesus. Esse é o batismo que Jesus batiza e que os apóstolos depois batizaram. Aquele era um batismo para arrependimento, que só existiu naquele momento, porque era necessário existir naquele momento de transição. Nós vemos o apóstolo Paulo, nos conta lá em Atos, que ele encontrou um grupo de irmãos na cidade de Éfeso, e ele perguntou a esses irmãos se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles disseram: não, a gente só é batizado com o batismo de João. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí diz o texto que Paulo vai e os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E passa a instruí-los exatamente em todo o plano salvífico de Deus. Então vejam, esse batismo que João Batista batizava era um batismo preparatório. Ele tinha a função de preparar aquelas pessoas para receber o Messias. Mas é mesmo que ele diz. Ele diz assim: olha, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, até porque João não teria poder nenhum de batizar alguém de maneira que esse batismo provocasse na pessoa algum tipo de transformação. Então ele diz: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo que João se refere é o batismo que o Senhor Jesus faz na vida do homem quando ele crê. É o batismo com o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus envia o Espírito Santo para morar no coração do homem. É o batismo com fogo. E o fogo aqui tem a conotação de purificação. Quando o Senhor Jesus purifica a vida daquele homem, tirando dele todo o aspecto de impureza na área moral, na área ética, na área social, em todas as áreas da sua vida. O batismo com fogo do Senhor Jesus é para purificar as nossas almas, purificar a nossa vida. E só o Senhor Jesus pode fazer isso. João não tinha esse poder. O batismo dele era um batismo meramente preparatório. Mas ele diz: que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é isso que faz. Por isso eu disse a vocês, quando estava ministrando o batismo de Delano e Delano, que quando eles se converteram, o Espírito Santo já os batizou. Jesus os batizou com o Espírito Santo, colocando dentro deles o seu Espírito como selo, como promessa, como um carinho. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo é o nosso selo e o penhor. É como se Deus, colocando o Espírito dentro de nós para habitar em nós, nos carimbasse, como sendo uma propriedade sua. A partir daquele momento, essa pessoa me pertence, é minha, da minha propriedade. E é isso que o batismo com o Espírito Santo faz na vida do crente. E aquele que uma vez foi batizado com o Espírito Santo, de fato, ele não pode mais deixar de viver o seu Espírito. Ele não consegue mais. Há uma mudança, aquele arrependimento que João fala, que acontece no coração daquela pessoa de tal maneira tão forte e tão radical, que é impossível a pessoa viver sem o Espírito. Não tem mais condição. Alguém pode dizer: pastor, mas não tem pessoas que são crentes e às vezes até são batizadas, mas deixam a igreja, vão embora e nunca mais voltam? Tem, porque essas pessoas nunca foram de fato batizadas com o Espírito Santo. Elas nunca se converteram de fato. Elas foram para a igreja, passaram um tempo, gostaram, participaram, se batizaram, fizeram o batismo normal. Tem uns que foram até presbíteros, diáconos, quem sabe até pastores. Mas as pessoas que deixam o Evangelho e nunca mais voltam, é porque essas pessoas nunca se converteram de fato. Porque aqueles que uma vez são habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não os deixa. Não há essa possibilidade. Nós entendemos assim. E ele finaliza dizendo: a sua parte. E agora João está olhando para o futuro. João está olhando para o dia final, para o dia do juízo, que para ele poderia estar muito próximo. Para nós agora está mais próximo do que para ele. Ele diz: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Ele aqui está usando a ideia de uma eira.
Uma eira é um local grande de cimento, onde é colocado o trigo ainda com a palha. E se pega aquele trigo com uma espécie de pá ou forcado e sacode para cima. E o vento, depois de batido, sacode para cima, o vento leva a palha e o grão fica. Por isso que ele diz aqui, olha, a sua palha ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esta é uma metáfora que João faz com respeito ao dia do juízo. No dia do juízo, o Senhor Jesus estará com a sua pá na mão. E com aquela pá ele irá fazer exatamente esta separação, esta escolha. O que é trigo são aqueles que são os seus eleitos, que ele salvou lá na cruz do Calvário e que permanecem firmes com o Senhor. Esses são o trigo que ele vai recolher no seu celeiro. Mas a palha que ele vai queimar em fogo inextinguível, e este fogo inextinguível é uma metáfora do inferno de fogo, são aqueles que não se converteram ao Senhor, que passaram toda a sua vida vivendo para si mesmo, porque acharam que assim era melhor e foram até o fim das suas vidas. E João aqui deixa muito claro, termina esta parte da mensagem com a mensagem de juízo, reportando-se ao dia final, em que o Senhor Jesus fará essa separação. Meus irmãos, nós não temos nenhuma dúvida disso. Eu não tenho. E espero que vocês não tenham também. O dia do juízo final é para nós desejado. É um dia em que nós dizemos, Senhor, que aconteça logo. Venha, Senhor. Venha esse dia. Para que tu nos recolhas como trigo ao teu celeiro. E nós possamos viver contigo para o resto das nossas vidas. Agora sem pecado, sem tristezas, sem dor, sem luto, sem morte. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, a nossa esperança também é que esta mensagem de hoje possa ter mexido com o seu coração. Se porventura até agora você nunca se arrependeu dos seus pecados de fato, porque na sua vida você nunca experimentou uma mudança radical, é tempo de fazer. É tempo de fazer. O arrependimento tem que provocar na nossa vida uma mudança radical. Remorso não faz isso. O remorso apenas nos dá aquela leve tristeza, ou pode ser até um sentimento muito forte, aquela agonia, aquela coisa, mas não muda as nossas vidas. O arrependimento é uma mudança, não apenas de direção, mas uma mudança dentro de nós. Quando nós nos arrependemos, nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. É por isso que, para servir ao Senhor, precisa se arrepender. Porque eu me arrependo dos meus pecados. E isto vai gerar em mim uma disposição e uma busca para lutar contra aquele pecado, para não cair nele nunca mais. Mas se, por exemplo, me arrependo dos meus pecados, eu faço de novo. Isso não é arrependimento. É remorso. Só que quando isso acontece na nossa vida, de tantas vezes que nós pecamos e dizemos que estamos arrependidos, mas não estamos, isso termina gerando em nós uma insensibilidade ao pecado, e o resultado é desastroso. A nossa esperança é que de fato haja no coração de cada um de nós arrependimento. Quando nós, inclusive, pecamos contra o Senhor, nós chegamos diante dele e digamos, Senhor, me ajuda, eu estou arrependido, eu não quero fazer mais isso. Eu quero ser diferente. Eu quero servir a Ti, Senhor. Eu quero dar uma guinada de 180 graus e não voltar a fazer mais isso. Que seja assim nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar, ficamos em pé.